Olá, meus irmãos, estamos aqui para passar o devocional das terças-feiras aos irmãos e quero passar dessa vez o Salmo 127. Salmo de número 127. Abra comigo aí e leia em sua casa com a sua família. O texto diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse texto bíblico, ele é um texto que era cantado enquanto o povo de Deus ia à casa de Deus. Mas é um texto que fala especificamente sobre famílias, sobre o cuidado de Deus sobre as famílias. É exatamente isso que eu quero dizer aos irmãos. Deus cuida das famílias. Deus é um Deus que se importa com a família. Deus é um Deus que se importa com a casa, com a sua casa. Em tempos em que estamos, nós nos preocupamos muito com as nossas esposas, com os nossos filhos, com o que está acontecendo no mundo. E é importante essa preocupação, mas devemos saber que somente Deus pode proteger, cuidar do nosso lar de forma perfeita. Somente Deus sabe até que certo ponto alguns sofrimentos podem acontecer em nossas vidas. E é Deus que coordena estas coisas. E é isso que faz com que o nosso coração entenda o quanto Deus é gracioso. E esse texto ele vai mostrar aqui três motivos em que Deus, na verdade, protege a nossa casa, em que Deus se importa com a nossa casa. Primeiro, Deus edifica. A palavra para edificar aqui no verso 1 tem a ideia de construção, de construir um prédio, de construir uma casa aqui. E a ideia de construção é tanto do início ao fim, né? Do primeiro passo à construção de uma família ao término dessa família, não é verdade? E nós começamos várias famílias a partir do momento em que casamos. E quem une as pessoas é o Senhor. Quem une as pessoas em um matrimônio, em um casamento é o Senhor. Né? Um casamento conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus mostra a nós. Muitas vezes achamos que construímos algo, que construímos, que trabalhamos para a construção de uma família. Mas na verdade, quem edifica, quem constrói primeiro é Deus. Quem faz o alicerce e quem é a própria rocha é Jesus Cristo. A edificação ela precisa estar bem fundamentada sobre uma base sólida. Uma construção precisa de um ponto muito sólido para ser construído. Assim é nossas vidas. Nós precisamos de algo sólido para que Deus construa a nossa família, construa o nosso lar. E esse algo sólido é Jesus Cristo. Aqueles que têm Cristo têm algo sólido e têm uma edificação sólida. Mas quem edifica é o Senhor. E por isso o texto fala: em vão trabalham os que edificam. Engraçado que o texto está dizendo que é Deus quem edifica, mas nós também edificamos. Mas nós só podemos edificar naquilo em que Deus está trabalhando. Não somos nós que controlamos a construção de nossa família. Não somos nós que controlamos muitas vezes quantos filhos teremos. Mas é Deus quem controla e é Deus quem edifica o nosso lar. É Deus quem cuida da nossa esposa, é Deus que cuida do seu marido. É Deus que cuida de toda a casa. Em segundo lugar, Deus guarda. A ideia do guardar aqui é proteção diária. Não é? O texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, que é uma referência a também uma parte da sociedade, não é? A cidade. Em vão vigia a sentinela. Em vão vigia alguém, em vão guarda alguém quando o Senhor não guarda, quando o Senhor não protege. Quantas vezes queremos proteger nossas famílias de doenças, de problemas, de questões sociais, de problemas sociais, mas quem pode guardar e proteger é o Senhor. Tanto que o verso 2 vai dizer sobre algo que é um problema social, a comida. Não é? O esforço por ter algo para comer, olha o que o texto diz. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, que granjeaste, que trabalhaste. Então, até para comer nós precisamos do Senhor, até para sermos guardados por Deus. A prova é o tempo em que estamos vivendo. Deus é quem guarda as nossas famílias. Deus edifica, Deus guarda. E, em último lugar, Deus abençoa. O verso 3 ao 5, um número grande de versos, se preocupa muito com a bênção de Deus. Por quê? Porque no contexto do Antigo Testamento, a bênção de Deus sobre o lar significava filiação, ter filhos, ter muitos filhos.
Por isso o texto ele dá essa ênfase, a herança do Senhor são os filhos. Os filhos pertencem a Deus. A herança é algo que pertence a alguém. Os filhos pertencem ao Senhor e são bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Num tempo em que estamos vivendo, onde damos tanto valor a terreno, a casa, a carro, ao que temos, nós deveríamos dar mais valor aos nossos filhos. Aquilo que Deus nos dá, que é muito mais do que as coisas materiais, mas são pessoas eternas, com almas. Por isso elas são tão preciosas e são bens que Deus nos dá, são bênçãos. O texto diz: o fruto do ventre é o galardão, é o prêmio do homem. Quando eu for pai, eu acho que eu vou ficar muito feliz. A Thalita já sabe disso. Por quê? Porque filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos de Deus. E o texto diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Flechas aqui que alcançam o inimigo, que destroem o inimigo. Flechas que vão longe, é essa a ideia. Os nossos filhos vão longe. E são flechas nas nossas mãos, como a flecha era na mão do guerreiro. Que ia longe, atingia o seu alvo, o seu objetivo. São bênçãos para nós, porque eles são essas flechas. Meus irmãos, os filhos também protegem os seus pais, como o verso 5 mostra, não é? Que quando enfrentaram o inimigo no tribunal, os filhos geralmente iriam naquele contexto proteger os pais. Assim é conosco ainda. Os nossos filhos são bênçãos até nestes momentos, cuidando de nós. Lá na frente, até mesmo na velhice. Lembre-se, meu irmão, Deus é quem edifica o lar. Por isso tenha uma fé sólida em Jesus como a base em que Deus edifica o lar, em que Deus guarda o lar, em que Deus abençoa os nossos lares. Creia em Jesus e sirva a Jesus, mesmo no tempo em que estamos. Que Deus te abençoe. Siga firme com Jesus Cristo.